Passamos a apresentar Novo Nascimento, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Floresta, Setor 5. Apresentação, Pastor Antônio Barreto. Com muita alegria na alma, mais uma vez, nós estamos ocupando o estúdio desta emissora Vale TV para comunicar convosco o Evangelho de Cristo, o Senhor nosso Deus. Nós queremos, nesta oportunidade, baseado nos fatos que estão acontecendo nesta cidade, nós queremos fazer um programa dedicado única e exclusivamente para os jovens. Vamos ler então o texto bíblico de imediato e vamos meditar no que está acontecendo na nossa cidade de Novo Hamburgo, quando nós temos vendo muitos moços perder a sua vida na sua tenra idade. Vamos ler um texto bíblico que está no Salmo 119, verso de número 9, que diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a palavra de Deus. De todo o meu coração te busquei, não me deixei desviar dos teus mandamentos. Este texto bíblico que está registrado no livro dos Salmos, ele tem uma pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? Nós vemos nos últimos dias, muitos moços na sua tenra idade perder a sua vida. Deus fez o homem para que viva na terra, seja abençoado. Deus não fez o homem para sucumbir com 17 anos, com 19 anos, com 22 anos, com 23 anos. Mas nós temos visto aqui na cidade de Novo Hamburgo, e também não só na cidade de Novo Hamburgo, mas na cidade de Sapiranga, Campo Bom e Estância Velha, muitos moços perderam a sua vida na sua tenra idade. Por quê? Porque o caminho desses moços, ele precisa de purificação, isto é, estão poluídos, o caminho desses moços. A geração que nós estamos vivendo, ou a geração dessa classe jovem, tem muitos atrativos no mundo, Satanás, então, coloca muitos atrativos. Só que esses atrativos, eles servem para poluir a nossa vida. Senão vejamos, senão nós vamos ver. Por exemplo, maconha. Alguém diz que a maconha, né, dá um prazer momentâneo, mas daqui a pouco você está meio borocochô, né? Então você precisa fumar mais, então isto vai ficando poluído a tua vida, poluído a tua saúde, por quê? Porque esta poluição muitas vezes gera a falta de procriação, gera, por exemplo, saúde física, saúde mental, porque a pessoa começa a depender unicamente da maconha. Cocaína, mesma coisa, né? Então, você vai levando uma vida poluída. E uma coisa que eu tenho observado, queridos, que os jovens atual, eles estão se tornando em bestas feras. Por exemplo, matam uma pessoa, às vezes por R$10. Matam uma pessoa, às vezes, para tomar um celular. Então, veja que esta poluição, ela está gerando jovens anômalos, jovens com defeitos, porque o jovem que nós vivíamos na nossa juventude era um. Agora, hoje, esta geração era outro. Então, as pessoas praticamente não confiam umas às outras, não têm amizade, não têm, muitas vezes, um convívio social
que você possa viver harmoniosamente no meio da sociedade e porque estão virando bestas feras. As pessoas hoje estão enclausuradas dentro da sua casa e muitas vezes não conseguem sair. Tem pessoas que às vezes estão tão traumatizados, por exemplo, que não conseguem ver uma moto com duas pessoas, com dois jovens em cima, que já estão pensando que estão diante de um ladrão. Por quê? Porque esta geração está vivendo uma convivência difícil, né? Uma convivência difícil. E esta pergunta que Davi faz, como purificará o jovem o seu caminho? Nós vemos que é só através da palavra de Deus, através das virtudes que Deus pode dar para o homem, que este jovem pode purificar o seu caminho. Davi então vai dizer, como purificar o jovem o seu caminho? Ele vai dizer como resposta, observando a palavra de Deus. Observando a palavra de Deus. Agora, para observar a palavra de Deus, as pessoas não gostam de regras, né? Muitas vezes alguém tem me dito, pastor, eu não vou lá para a sua igreja, porque lá na sua igreja tem muitas regras, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Muitas vezes eu pergunto, mas quem é que te diz? Quem é que te diz que tem muitas regras? Não, é que eu vejo falar. Mas, irmãos, às vezes nós vemos falar, porque os mandamentos de Deus, os mandamentos de Cristo não são pesados. Não são pesados. Às vezes a pessoa prefere, por exemplo, levar o fardo pesado do pecado, o fardo pesado da morte, o fardo pesado do homicídio, de servir ao Senhor. Mas no capítulo 28 e versículo de número 11 do livro de São Mateus, Jesus diz assim, vinde a mim o cansado, vinde a mim o sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Então, quando Jesus promete nos aliviar, ele tem um fardo leve para nós carregar. Não é um fardo pesado de nós estarmos na igreja que nós não podemos carregar. O fardo de Jesus é um fardo leve. Agora, se o jovem, por exemplo, quer se tornar um animal bestial, né? Porque hoje o jovem, por exemplo, na nossa sociedade está se tornando praticamente bestas feras. A própria sociedade, muitas vezes, eu disse que a própria sociedade, quando enxerga alguém andando de moto, fogem. Por quê? Porque eles pensam que muitas vezes eles estão diante de um ladrão, e não é. Muitas vezes que o contexto geral das coisas leva o povo a ficar com medo. Davi disse, como purificará o jovem o seu caminho? E ele diz assim, observando conforme a palavra de Deus. E aí ele vai dizer no versículo de número 10, de todo o meu coração te busquei. De todo o meu coração te busquei. Queridos, quando você busca de todo o coração, Deus promete para ti uma paz. Uma paz que a maconha não consegue te dar. Uma paz que a cocaína não consegue te dar. A paz que Deus consegue te dar. E estava lendo esses dias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 28, versículo de número 13, que quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor, e os mandamentos do Senhor não são pesados, nós vamos obedecer o Senhor um mandamento aqui, um mandamento ali, vamos obedecer uma regra aqui, outra regra ali, e vai nos tornar uma bênção para a nossa família. Tem muitas mães que estão perdendo filhos com 17 anos. Muitas mães que estão chorando, perdendo os filhos com 17 anos. E muitas mães desviadas. Muitas mães que outrora levavam os seus filhos na escola dominical. Eu estava falando que a grande maioria dos presos que estão no presídio central, em Porto Alegre, ou são filhos de crentes, ou já estiveram dentro da igreja, mas não quiseram observar a palavra de Deus.
não quiseram purificar o seu caminho nesta poluição que nós estamos vivendo. Porque nós estamos vivendo uma verdadeira poluição. De todos os aspectos da nossa vida, nós estamos vivendo uma poluição. Se nós olharmos os programas televisivos, a grande maioria são verdadeiras poluições visuais. Se nós nos ligarmos na internet, nós vamos nos deparar com poluições auditivas, que vão nos levar muitas vezes a nós ficar horas e horas na internet com programas que não vão purificar a nossa vida, não vai servir de nada para a nossa vida, apenas vão ficar ali poluindo a nossa existência. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu quero te dizer, moço e moça, que se você quiser purificar o teu caminho, se você quer ser um jovem abençoado por Deus, como foi Timóteo, como foi Tito. Timóteo que assumiu a igreja de Éfeso com 18 anos de idade. Tito assumiu a igreja de Creta. Paulo deixou ele na cidade de Creta para organizar a igreja. Paulo estava na cidade de Filipos, enquanto ele deixa Timóteo, um moço, um pregador com 18 anos, deixa na cidade de Éfeso para organizar a igreja. Timóteo vai se deparar com muitas turbulências, porque os judaizantes queriam introduzir o judaísmo na igreja de Éfeso, e Paulo disse, não, nós temos que combater essas coisas que apenas poluem a alma do ser humano. Bendito seja o nome do Senhor. E aí o Davi vai dizer, como purificará o jovem o seu caminho? Como purificará o jovem o seu caminho? Muitas vezes as pessoas não querem ir para a igreja, porque a igreja tem regras. Não querem aceitar Jesus, porque Jesus sempre deixou regras para servi-lo, né? Deixou mandamentos para servi-lo. Quando Jesus veio organizar o seu reino, ele já deixou mandamentos. Então, meus irmãos, como purificará o jovem o seu caminho? Fique ligado. Nós vamos a mensagem dos nossos colaboradores e em seguida nós voltamos com a continuação deste programa.